Bem-vindos ao BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. Se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa literatura, uma excelente teologia, é o tempero que torna esse momento devocional, essa vida com Deus ainda mais prazerosa. Estamos falando sobre lições de liderança e eu quero falar hoje do profeta Elias. As lições de liderança de Elias são muitas. Lembramos de Elias, fogo do céu, Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal. Lembramos de Elias, ele ungindo Eliseu. Lembramos de Elias subindo num redemoinho, carros de fogo. Então, lembramos de Elias porque Tiago fala que Elias era um homem sujeito a paixões igual que nós, mas ele orou e por 3 anos e meio não choveu. Logo, após isso, orou mais uma vez e o céu deu a chuva. E aí é quando Tiago fala a oração do justo eficaz, mas justamente porque aí está a chave, não? Esse texto de Elias, de Tiago, eu quero dar essa união com a história de Elias após os acontecimentos do Monte Carmelo, porque o Monte Carmelo, podemos dizer que é o ápice do ministério de Elias até esse momento. Elias tinha se encontrado com Acabe, tinha falado que não ia chover, depois passaram uns 3 anos e meio sem chuva. Elias, então, fugindo de Acabe, tem o ribeiro do Querite, os corvos dando comida para ele, e enquanto isso, o Acabe na procura do Elias para matá-lo. Ali depois, Elias se encontra com Acabe e pede então que os 450 profetas de Baal e de Aserá se aproximassem dele no Monte Carmelo. Acontece o que sabemos, Elias ora, fogo do céu desce, e o povo reunido no Monte Carmelo se ajoelha e clama que o Senhor é Deus. Elias poderia ter pensado que foi o momento cume do seu ministério e o avivamento ia se iniciar nessa hora. Nós pensaríamos igual, perante a glória e majestade de Deus, perante aquela manifestação de Deus acima dos outros deuses, como é que o povo ia se rebelar contra Deus? Pois bem, no dia seguinte, Elias recebe uma carta de Jezabel, para os efeitos, a esposa do rei Acabe, e fala para ele que o destino dos profetas de Baal e de Aserá, que foram mortos, seria o mesmo de Elias. Elias, possivelmente nessa hora, se sentiu desanimado, porque não houve aquela comoção nacional, não houve aquele movimento de avivamento. Elias poderia ter pensado que as pessoas conspirariam contra Jezabel e depoiriam Jezabel e Acabe do reinado e colocariam um rei que temesse o Senhor. Elias possivelmente teve altas expectativas daquilo que aconteceu e com a carta de Jezabel todas essas expectativas caíram. Então ele fuge, ele sai de Israel e vai até o Monte Sinai. O Monte Sinai, é claro, para os israelitas, é o marco da lei, onde a lei foi promulgada. Então, há um sentido de Elias de buscar as raízes da fé. Mas, na verdade, Elias não queria somente buscar as raízes da fé. Elias queria morrer. Elias entrou em depressão profunda. Ele sentiu, e ele fala isso para o anjo, para Deus, que seu ministério tinha se tornado infrutífero e que não adiantava ele estar na terra porque certamente ele se sentiu fracassado. Essas foram as palavras quando falou que todos os profetas tinham morrido, somente restava ele, estavam procurando para tirar a vida. Por trás dessas frases de Elias está aquela ideia de que ele tinha fracassado seu ministério, então como profeta não tinha cumprido, então merecia morrer. Nesse momento, o anjo do Senhor se aparece a Elias, dá conforto, permite que Elias durma, dá comida, dá bebida 2 vezes, e quando Elias então fisicamente se sente mais animado, o anjo fala, vai em frente, anda, porque você tem um longo caminho pela frente. As palavras do anjo estão nos 2 sentidos. No primeiro sentido, no sentido físico. Elias tinha que percorrer dali até o Monte Horebe, até o deserto do Sinai. E a segunda questão era que a jornada de Elias não estava marcada pelo fato do Monte Carmelo. Isso é interessante para qualquer um de nós que trabalha na liderança, porque nós temos nossos momentos de glória, não é assim? Os momentos em que as coisas se dão bem
e você pensa e fala, poxa vida, agora sim Deus vai abençoar a igreja, Deus vai abençoar meu ministério, Deus vai abençoar o povo, esta aula da escola bíblica vai dar certo, meu serviço como diácono vai funcionar, este momento que eu estou servindo na igreja, seja nas mulheres, nos homens, com as crianças, agora sim o ministério vai deslanchar, chegaram voluntários, chegaram pessoas, as crianças estão subindo, a igreja está crescendo, e de repente o número cai, acontece uma fofoca, em alguns casos acontecem divisões nas igrejas, se levantam falsos testemunhos, e parece então que esse avivamento parece que foi somente uma questão de fachada. As palavras de Deus para Elias, e depois quando Deus se apresenta a Elias no Sinai, nos mostra que Deus está muito preocupado com a liderança. Deus se preocupa por você, se preocupa por mim, que somos líderes. Não tanto por questão do resultado. E voltamos ao princípio de todas as coisas. O que Deus deseja de nós é fidelidade. Deus pede para Elias fazer 3 coisas. Ungir Eliseu como profeta, Jeú como rei de Israel e Azael como rei da Síria. Quando Elias volta do Sinai, depois de ouvir a voz de Deus, depois de estar na raiz, onde tudo começou, que é o importante, nos momentos de depressão, nos momentos de angústia, voltar a Deus ao início de todas as coisas. Elias então se encontra com Eliseu e o chama para ser o seu sucessor. Essa é a única coisa que Elias faz depois, porque Elias, após isso e após cumprir seu ministério, ele parte para a glória, mas 2 labores de Elias não foram cumpridas, Eliseu foi quem fez. O interessante de tudo isso foi para Elias e para nós é que muitas vezes Deus nos dá uma visão de igreja, Deus nos dá uma visão de ministério, uma visão que complementa a missão de Deus para a igreja, que serve justamente para a igreja se encaixar dentro do propósito de Deus. Mas nem sempre nós cumpriremos essa visão de Deus na vida dessa igreja, na vida do ministério, na vida das pessoas. Pode se dar o caso em que outras pessoas farão isso. E nós temos que depender de Deus e sermos fiéis a Deus enquanto vivermos, colocando toda a nossa confiança e como fala Pedro, depositando nele, colocando nele todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. É muito importante que nós como líderes aprendamos a depender de Deus e não do nosso esforço, não das nossas vitórias, porque muitas vezes as nossas maiores vitórias podem se transformar nos maiores fracassos, que foi o que aconteceu com Elias. Não faça a medição do seu ministério em função do sucesso. Nosso sucesso, na verdade, está na fidelidade a Deus. E são coisas que as pessoas possivelmente não vão valorizar de primeira. Elas vão ver isso depois. Elas vão conferir isso com o tempo. Mas o mais importante, sejamos fiéis a Deus. Como Jesus falou, aquele que é fiel no pouco, então lhe será dado ainda mais para que possa ser fiel no muito. Então sejamos fiéis nas pequenas coisas, nos alegremos em Deus nas nossas vitórias, mas pensemos, as vitórias não são nossas, pertencem ao Senhor. O resultado depende de Deus. Este foi o BLT desta manhã, Bíblia, Literatura e Teologia. Gostou do BLT? Então participe da nossa comunidade aqui no Facebook, Instagram e nas plataformas de podcast Spotify e Deezer. Até então, que Deus abençoe. Se inscreva também no nosso canal de YouTube para ter esta e outras atualizações e outras playlists neste canal. Que Deus abençoe. Isto foi o BLT deste dia.